Se você quer aprender crochê, mas sente que está começando do zero e não sabe nem por onde seguir, este vídeo vai te ajudar de verdade. Hoje eu vou te mostrar 5 dicas essenciais para iniciantes começarem do jeito certo, evitando erros muito comuns e deixando o processo muito mais leve, prazeroso e motivador. Então já fica comigo até o final, porque talvez a dica que está te faltando para finalmente pegar gosto pelo crochê esteja aqui. O crochê é uma arte linda, relaxante e muito versátil. Com ele você pode fazer peças decorativas, roupas, acessórios, presentes e até transformar isso em uma renda extra. Mas, para quem está no começo, é normal sentir certa dificuldade. Às vezes a linha embaraça, o ponto não sai como esperado, a mão fica dura. E vem aquela sensação de que talvez crochê não seja para você. Mas eu já quero te dizer uma coisa importante, isso é absolutamente normal. Todo mundo que hoje faz peças bonitas e bem acabadas já passou pela fase de errar, desmanchar, recomeçar e aprender com calma. A primeira dica para quem está começando no crochê é: não comece pelo material mais bonito, comece pelo material mais fácil. Isso faz toda a diferença. Muita gente vê uma linha maravilhosa, colorida, delicada e já quer começar por ela. Só que nem toda linha é boa para iniciantes. Algumas são muito finas, outras desfiam com facilidade e isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Para começar, o ideal é escolher uma linha de espessura média que permita visualizar bem os pontos. Linhas muito escuras, por exemplo, podem dificultar bastante porque você quase não enxerga onde a agulha deve entrar. Então, no início, prefira cores claras ou médias como bege, cru, rosa claro, azul claro ou cinza suave. Isso facilita muito a visualização. Sobre a agulha, vale a mesma lógica. Começar com uma agulha confortável e compatível com a linha escolhida vai tornar o aprendizado muito mais agradável. Se a agulha for fina demais para a linha, você vai sentir dificuldade para puxar o fio. Se for grossa demais, os pontos podem ficar frouxos demais e sem definição. Então sempre observe a recomendação do fabricante no rótulo da linha. Isso ajuda bastante, principalmente para quem ainda não desenvolveu esse olhar mais técnico. Uma dica extra dentro desse primeiro ponto é: não se preocupe em comprar um monte de materiais logo no começo. Você não precisa de uma coleção inteira de agulhas, linhas e acessórios para aprender. Com uma agulha boa, uma linha adequada e uma tesoura, você já consegue dar os primeiros passos. Começar com simplicidade evita frustração e também impede gastos desnecessários. A segunda dica é: aprenda primeiro os pontos básicos e repita bastante antes de querer fazer peças mais elaboradas. Esse é um erro muito comum entre iniciantes. A pessoa aprende a fazer a correntinha e já quer partir para uma bolsa, um tapete ou uma blusa. Só que o crochê tem uma base, e quando essa base não está firme, a peça acaba ficando torta, apertada, desigual ou simplesmente não sai. Então, no começo, foque em treinar o básico. Aprenda a fazer a correntinha, o ponto baixo, o ponto alto e o ponto baixíssimo. Só esses pontos já abrem um mundo de possibilidades. Mas o mais importante não é apenas saber como eles são, e sim fazer várias vezes, até a sua mão começar a ganhar memória. O crochê tem muito disso, repetição. Quanto mais você repete, mais natural vai ficando. No início, não pense tanto em produzir algo bonito para mostrar. Pense em treinar. Faça quadradinhos de amostra. Repita carreiras. Observe se os pontos estão com tamanho parecido. Veja se a borda está reta ou se está aumentando sem querer. Esse treino é valioso demais. É ele que vai te preparar para peças maiores mais adiante. E aqui entra uma parte importante. Não compare o seu começo com o meio do caminho de outra pessoa. Na internet, a gente vê muitos trabalhos lindos e perfeitos, mas raramente vê as primeiras tentativas daquela pessoa. O seu início precisa ser respeitado. Aprender crochê não é corrida, é construção, e cada carreira feita com paciência conta. A terceira dica é: preste atenção na tensão do fio. Se você nunca ouviu falar nisso, fique tranquilo, porque essa é uma das maiores dúvidas de quem está começando. A tensão do fio é basicamente a forma como você segura e puxa a linha enquanto faz os pontos. Quando a tensão está muito apertada, os pontos ficam duros, difíceis de trabalhar, e a mão pode até cansar mais rápido. Quando está solta demais, os pontos ficam largos, sem uniformidade, e a peça pode perder estrutura. No começo é muito comum apertar demais, principalmente por insegurança. A pessoa quer firmar o ponto, mas acaba travando a agulha no trabalho. Se isso estiver acontecendo com você, tente relaxar a mão, não segure o fio com tanta força. O crochê precisa de controle, mas também de leveza. Com o tempo, você vai encontrar um jeito confortável de segurar a linha e a agulha. Uma forma boa de perceber isso é observar se você consegue passar a agulha pelos pontos sem fazer força. Se está difícil demais, talvez seus pontos estejam apertados. Se está frouxo demais e sem forma, talvez a tensão esteja muito solta. E isso não se corrige de um dia para o outro. É uma percepção que vai sendo construída com prática. Outra coisa importante, cada pessoa tem um jeito próprio de crochetar. Algumas fazem pontos naturalmente mais apertados, outras mais soltos. Isso não significa que está errado. O importante é buscar uniformidade. Seus pontos precisam conversar entre si.
Quando eles ficam mais parecidos, o trabalho ganha um acabamento muito melhor. A quarta dica é: comece por projetos pequenos e úteis. E isso é muito importante para manter a motivação. Quando a gente escolhe algo grande demais no início, corre o risco de ficar cansado, frustrado e até desistir antes de terminar. Já quando escolhe projetos simples, você consegue ver resultado mais rápido, ganha confiança e vai se apaixonando pelo processo. Um bom começo pode ser um porta-copos, uma flor de crochê, um susplet simples, um paninho decorativo, um quadradinho para treino ou até uma pequena amostra de pontos. O objetivo aqui não é impressionar ninguém. O objetivo é aprender de forma prática, leve e constante. Projetos curtos trazem uma sensação muito boa de progresso. Você começa, vê evolução e termina. Isso fortalece a sua confiança. E confiança, para quem está aprendendo algo manual, é fundamental. Quando você percebe que conseguiu concluir uma peça, mesmo simples, seu olhar muda. Você deixa de pensar, acho que não consigo, e passa a pensar, eu estou aprendendo. E mais, peças pequenas ajudam você a entender etapas importantes, como começar o trabalho, virar a carreira, contar pontos e finalizar. Essas etapas, quando bem treinadas, facilitam qualquer projeto futuro. Então não subestime os trabalhos simples. Muitas vezes é exatamente neles que você constrói a base para fazer coisas maiores depois. A quinta dica é: aprenda a desmanchar sem se frustrar. Essa dica pode parecer simples, mas ela muda completamente a forma como você encara o crochê. Quem começa a crochetar precisa entender que errar faz parte, desmanchar faz parte, recomeçar faz parte. E isso não significa fracasso, significa aprendizado. Muita gente desanima porque erra uma carreira, percebe que contou os pontos errado, ou nota que a peça começou a entortar. E aí bate aquela vontade de largar tudo. Mas a verdade é que até quem já tem experiência desmancha trabalho. Às vezes você percebe que escolheu a agulha errada. Às vezes nota que pulou um ponto. Às vezes só percebe no final que poderia ter feito melhor. E tudo bem. Desmanchar também ensina. Quando você desfaz uma parte do trabalho, você aprende a identificar o erro. E isso desenvolve o seu olhar. Você começa a notar melhor onde entrou a agulha, quando esqueceu um aumento, quando fez um ponto a mais, quando apertou demais, ou quando a borda começou a fugir do formato. Tudo isso é crescimento. Tente encarar o crochê com mais gentileza. Não se cobre perfeição logo no início. Em vez de pensar, ficou horrível, troque por estou aprendendo. Em vez de não levo jeito, pense ainda estou desenvolvendo habilidade. Essa mudança de postura faz muita diferença no processo. E eu quero deixar aqui uma orientação que vale ouro para qualquer iniciante: tenha constância. Mesmo que você pratique só um pouco por dia, esse pouco vai trazendo evolução. Às vezes 15 ou 20 minutos de treino diário rendem mais do que passar horas tentando aprender tudo de uma vez e acabar se cansando. O crochê pede paciência, observação e repetição. Quanto mais contato você tiver com a linha, com a agulha e com os pontos, mais natural isso vai se tornar. Também vale criar um ambiente agradável para aprender. Escolha um lugar bem iluminado, sente-se de forma confortável, deixe os materiais organizados e, se possível, separe esse momento como algo prazeroso. O crochê pode ser uma pausa boa no dia, um momento de concentração, calma e até terapia. Outra dica que ajuda bastante é acompanhar o seu progresso. Guarde suas primeiras amostras, mesmo que elas não fiquem perfeitas. Depois de algumas semanas, compare com o que você está fazendo. Você vai se surpreender com a evolução. Muitas vezes a gente acha que está parada no mesmo lugar, mas quando olha para trás, percebe o quanto já melhorou. E principalmente celebre cada pequena conquista. A primeira correntinha certa, a primeira carreira mais reta, a primeira peça finalizada, o primeiro ponto que finalmente você entendeu. Tudo isso importa. Tudo isso faz parte da caminhada de quem está aprendendo uma arte manual tão bonita e cheia de possibilidades. Então, recapitulando de forma prática, escolha materiais fáceis, aprenda bem os pontos básicos, cuide da tensão do fio, comece por projetos pequenos e não tenha medo de desmanchar. Essas 5 dicas parecem simples, mas podem transformar completamente a sua experiência no crochê. Se você está começando agora, lembre-se: ninguém nasce sabendo. O que faz diferença é insistir com calma, respeitar o seu ritmo e continuar praticando. O crochê é uma habilidade que se desenvolve ponto por ponto, carreira por carreira. E quando você menos perceber, aquilo que hoje parece difícil vai começar a fluir com muito mais naturalidade. O mais bonito do crochê é justamente isso: ele ensina paciência, presença e construção. Você pega uma linha simples, uma agulha e, com tempo e dedicação, transforma aquilo em algo feito pelas suas próprias mãos. Isso tem muito valor. Se você gostou dessas dicas e quer mais conteúdos para aprender crochê de forma simples e acolhedora, acompanhe o canal Jeito de Casa. E me conta nos comentários qual dessas dicas mais te ajudou ou qual dificuldade você está enfrentando agora no crochê. Eu vou adorar saber e trazer mais vídeos sobre isso. Até o próximo vídeo.